deixar registrado, Sônia. Legal. Legal, Marcela, bem-vinda. Josi, A live Patrícia, primeiro com som. Marcel, bom te ver aqui. Luciana, Letícia, Edilson, Jean, Paulo. E tem quem está com o iPhone. Então, pessoal, hoje é uma aula extra que eu resolvi falar para vocês, que eu senti uma conexão muito forte com a Lorena. Lorena, ela veio aqui para agregar muito, tá? E a gente vai ter muitas coisas diferentes a partir de agora. É claro que a importação vai continuar acontecendo, é claro que vamos continuar fazendo negócio entre a gente, mas existe algo maior que nós, maior que negócio, maior que dinheiro, maior do que a gente imagina. E a gente está chegando num momento assim que é bastante, como é que eu vou te falar, bastante definitivo, tá? Então eu senti no coração realmente para Lorena vir aqui falar do que como é que ela se conecta com o Espírito Santo e deixar a gente mais sensível a isso também, tá bom? Acho que tudo é para isso, tá bom? Tudo que nós fazemos é tudo para o reino, nada é para gente, nada para os negócios. Os nossos negócios, o dinheiro é uma justificativa para chegarmos mais próximo ao reino, tá? Então, Lorena, a palavra é sua, o palco é seu, manda bala. Eu quero primeiro te agradecer pelo convite, me sinto muito honrada e é com um enorme prazer que eu venho aqui falar para vocês como escutar a voz do Espírito Santo. Eu que fui uma que ficava perguntando às pessoas, como que faz para escutar a voz de Deus? A voz de Deus é a mesma da voz do Espírito Santo? Como que a gente faz para não confundir com outras vozes? E aí eu quero começar com vocês perguntando algo muito importante assim. Você gostaria de fazer um negócio? E, e aí o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo virasse para você e falasse assim, ó, não faz negócio com essa pessoa, porque senão você vai se meter numa enrascada aí. Você gostaria do Senhor falar assim para você? Olha, não entra nessa furada. E aí você não entra, você obedece à voz de Deus, e na semana seguinte, o negócio daquela pessoa que você ia fazer uma sociedade, a pessoa vai até presa, como nós tivemos uma situação dessa. Nós evitamos de fazer um negócio, na semana seguinte, a pessoa estava sendo presa. E aí, para nós começarmos aqui, eu quero fazer uma oração aqui antes, e eu gostaria, se todos vocês pudessem, abrir as câmeras de vocês, para que a gente possa olhar nos olhos, para que a gente possa viver esse momento, e eu também, assim, perguntar para vocês, aí vocês levantam a mão, assim, ao invés de só usar o recurso do Zoom, para eu ver, assim, como que vocês estão aqui, todos aqui, acreditam em Jesus, que ele é o nosso único e eterno Salvador, ou acreditam num Deus assim? Todos aqui acreditam em Jesus? Sim. Vocês têm o discernimento espiritual, assim, sabe exatamente quando é o Espírito Santo de Deus falando com vocês? Mais ou menos. Tem gente que às vezes fica meio na dúvida se é Deus falando ou não, como que é? Quem é mais ou menos? Faz assim para mim. Agora, quem tem certeza quando é o Espírito Santo falando? A Luciana, Josi, a Elaine, o Song, eu, Eu, Paulo, a Patrícia. Então, vamos lá. Então, é muito importante a gente ter, porque diante de um grupo, pode ser que tem pessoas assim, vocês estão falando de ouvir a voz do Espírito Santo, mas eu nem acredito, né? Então, eu teria que ir para outro caminho para fazer uma introdução. Mas já que vocês acreditam, né, creem em Jesus como nosso único e eterno Salvador, então aí eu posso ir um pouquinho mais a fundo e mais aprofundado com vocês. A Luciana está falando que isso aconteceu com a família, né? Houve um livramento de escutar. Então, eu quero fazer um alinhamento com vocês antes de nós começarmos a aula de hoje. Esse alinhamento ele é constituído de quê? De uma oração com uma mentalização, que a gente pode chamar também de um boot, e há um alinhamento do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito para nós ficarmos sensíveis ao que o Espírito Santo de Deus vai fazer aqui agora. E que não seja eu, Lorena, falando, não seja a minha voz, mas que eu esteja tomada pelo Espírito Santo de Deus e ele possa falar por meio de mim, ou seja, eu sou só um instrumento, uma ferramenta, e que vocês também
possam estar super sensíveis. E a gente fazer também aqui um ato profético. Então, o alinhamento é isso. E o alinhamento também a gente pode fazer como tomando uma água. E toda vez que nós tomarmos a água, nós imaginarmos, mentalizarmos que essa água está restaurando o nosso corpo. A Márcia e o Luiz estão chegando aqui também, ó, são do DLX, e Song, é tão importante isso que está acontecendo, eles estão chegando agora, e o Song propôs aqui 7 dias de jejum tomando somente água, a partir de amanhã. E olha que interessante, nós propusemos, Deus falou comigo essa semana que era para fazer. Então, é mais uma confirmação e é uma coisa que a gente pega e a gente passa a entender como escutar a voz de Deus. Então, quem puder, né, não estiver dirigindo, quem puder aí fechar os olhos, para que fechar os olhos? Para nós fecharmos o sentido aqui da visão e para que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos este momento a Ti. A Ti nós rendemos graça, porque o Senhor é bom, o Senhor sempre nos escuta. Obrigada pelo Seu amor, pela Sua graça, pela Sua misericórdia que se renovou mais uma vez no dia de hoje e pelo Seu reino que nunca terá fim. Senhor, que nós estejamos aqui sensíveis para escutar a Sua voz e obedecer e sejamos somente Seu instrumento aqui, Senhor. Que cada um aqui agora possa purificar o seu coração. E eu quero que nesse exato momento, para você receber tudo aqui que o Senhor tem para cada um de nós, que você possa tirar agora um instante para você purificar o seu coração. O Espírito Santo de Deus, ele é muito educado. Ele bate a porta do seu coração e é você que decide e permite dele entrar. A maçaneta da porta do seu coração, ela só está do lado de dentro. Ele é extremamente educado. Então ele bate a porta e você fala: pode vir, Senhor. Me auxilia e me guia nesse exato momento para que eu possa limpar, purificar o meu coração. Limpa agora o seu coração. Peça perdão e acessa o que o Senhor já morreu na cruz para nos salvar, para nos perdoar, mas também para restaurar a posição de governo que foi perdida no Jardim do Éden por Adão e Eva. Você agora é um governante no reino de Deus. O Senhor quer o seu coração puro. O Senhor quer seu coração completamente rendido a Ele. Se arrependa dos seus pecados. De ontem, de hoje. Fala com Ele agora no seu íntimo. Um instante para você limpar o seu coração. Peça perdão, acessa que Ele já nos perdoou na cruz e arrependa-se do fundo do seu coração do que você fez, consciente ou inconsciente, que você fez que estava inadequado. O Senhor está te purificando agora. Isso é a misericórdia de Deus. Sente a presença dele. Obrigada, Senhor, por essa purificação. Respira fundo agora 3 vezes. Segunda. Terceira. E agora você vai abrindo os seus olhos devagar. Abre um sorriso e fala com ele agora. Pode vir, Senhor. A porta do meu coração está aberta e eu estou aqui para te ouvir.
Mas não somente ouvir, porque o ouvir a gente só identifica o som, mas o escutar gera um entendimento. Respira fundo e você agora sente a presença do Senhor tomando seu coração por completo. Abra seus olhos e você vai agora aprender como escutar a voz do Espírito Santo de Deus. E aí depois a gente abre para vocês fazerem perguntas. Então, como escutar claramente a voz do Espírito Santo? Se vocês quiserem anotar, isso aqui, quando a gente aprende, isso aqui muda a nossa vida por completo. Então, por exemplo, Deus quer te avisar de algo hoje. Você teria certeza absoluta que você reconheceria a voz dele? Quais são as vozes que nós escutamos? Uma é a voz de Deus Pai, Todo-Poderoso. Raríssimo escutar essa voz dele. É uma voz como vem uma voz de trovão, para aqueles que são muito íntimos dele. E qual é a melhor forma de ser íntimo de Deus? Com isso aqui, ó, lendo a palavra dele. Quando nós lemos a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra viva. Então, quanto mais nós lermos, estudarmos e vivermos a palavra, mais intimidade nós vamos ter com Deus. Então, por exemplo, nós estamos aqui, homens e mulheres, e vamos supor que ninguém de nós somos casados, e nós nunca tivemos contato com ninguém aí do sexo oposto. E aí, de repente, a gente conhece o amor da nossa vida. E aí, o que acontece? Você já vai logo de cara para a intimidade? Vai para o quarto? Não deveria ser assim, tem gente que faz isso. Mas só que há uma construção do relacionamento. O relacionamento é construído diariamente. E aí, o que acontece? A gente vai, primeiro se conhece, pergunta o que cada um faz, o que cada um gosta, e vai começando um relacionamento diário, até o dia que chega a intimidade. Assim são com os casais. Deveria ser assim, né? Quando casados somente, que deveriam ter a intimidade máxima. Então, pensa com Deus é a mesma coisa. Nós devemos ter uma intimidade com Deus que vai construindo. Nós vamos construindo esse relacionamento todos os dias e ele começa no secreto. Nós, no nosso canto, onde nós temos um tempo dedicado a conversar com Deus. E a partir do momento que nós vamos lendo mais a palavra, e vamos discernindo, e vamos clamando a Ele por discernimento espiritual e por revelação da palavra, nós vamos tendo mais intimidade. Então, nós contamos os nossos segredos para qualquer pessoa? Não. A gente só conta os nossos segredos para quem a gente confia. Às vezes, a gente cai do cavalo, não é? Porque a gente confia em alguém, um segredo, e daí a pouco essa pessoa vai lá e trai a nossa confiança. Mas Deus nunca trai a nossa confiança. Ele é quem nós podemos confiar por completo. Então, à medida que a gente vai construindo esse relacionamento diário, nós vamos fazendo o quê? A gente vai construindo e a cada dia, quanto mais se constrói, mais nós vamos ficando íntimos de Deus e mais sensíveis. E aí, para nós escutarmos essa voz, muitas vezes, então a voz de Deus, Pai, ela é uma voz de trovão, é uma voz firme e é uma voz que dá um direcionamento para os escolhidos dele. Muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos. As pessoas às vezes confundem esse muitos foram chamados e poucos foram escolhidos, porque muitos foram chamados para seguir Jesus, mas poucos foram escolhidos para segui-lo. As pessoas falam assim, eu fui chamado para montar um negócio. Não, chamado de Deus é para seguir Jesus. Nós somos chamados para seguir Jesus e para pregar o evangelho. E nós somos chamados, mas poucos são escolhidos para ter essa intimidade e herdar o reino de Deus. Uma coisa é quem não é salvo. Não é salvo são os ímpios,
Essas pessoas, o destino delas não creem que Jesus é o Filho de Deus e nosso Salvador. O destino dessas pessoas é o inferno. Já as pessoas salvas são quem crê em Jesus, são batizadas na água pelo Espírito, e só que elas são iníquas, é iniquidade, ou seja, elas não obedecem à voz de Deus, elas não obedecem ao comando de Deus. E o terceiro tipo de pessoas são os reinantes e os governantes, ou seja, são aqueles que creem que Jesus é seu único e eterno Salvador e obedecem ao comando de Deus imediatamente, acessando o Kairos. Como ontem nós estávamos conversando aqui na mentoria após o Mundo China. Então, quando nós estávamos falando sobre importação, o Song falou ali algo sobre o Kairos. E aí ele falou até que ia falar com o Pablo, e veio o discernimento, que é o seguinte: ninguém vem ao Pai se não for por mim, Jesus. Então, para acessar o Kairos de Deus, o tempo de Deus, o que é isso? Deus falou, nós obedecemos imediatamente. É para aqueles que creem que Jesus é o único e eterno Salvador. Por quê? Porque ninguém vem ao Pai se não for por mim. E aí, o que acontece? Então, diante dessas três pessoas, muitos foram chamados, poucos foram escolhidos. Então, poucos são escolhidos para herdar o reino de Deus e para viver esse reino. É Apocalipse 3:21. Ao que vencer, ou seja, ao que for escolhido, permitirei que se assente comigo em meu trono, assim como eu venci, estou assentado com meu Pai, seu trono. É um versículo que nós sabemos até de cor. E Mateus 6:33, primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando a gente coloca isso. Então, diante dessa situação, quem aqui toma uma decisão de ser escolhido? Então, você toma a decisão de ser escolhido e fala assim: hoje, no dia 9 de agosto de 2025, eu decido ser um escolhido, eu decido ser um governante, um reinante no reino de Deus. Então, para nós escutarmos a voz agora do Espírito Santo e para que nós não confundamos mais, nós vamos ter que traçar uma estratégia com Deus. E a primeira, para vocês anotarem, é vigiar e orar. Por quê? Que a primeira estratégia é essa? Porque nós temos que vigiar. Por que nós temos que vigiar? Não é orar e vigiar o versículo. O versículo é vigiar e orar. Por que é essa ordem? Por quê? Porque nós temos que vigiar para que outras vozes não venham nos distrair e nos tomar nesse momento onde nós vamos entrar em intimidade com Deus. Para que nós não venhamos a ser tentados pelo diabo e cairmos em tentação. Então, o que significa isso? É para nós vigiarmos. E como que a gente começa vigiando? Nós começamos vigiando com os nossos 5 sentidos. Com o escutar, com o enxergar, com o olfato, com a nossa boca, o nosso paladar e o nosso tato. Então, quando fala assim, como limpar o coração? Como purificar o nosso coração? Para nós vigiarmos e orarmos. Então, nós vamos vigiar e orar. Então, para vigiar, eu tenho que ter o discernimento dos 5 sentidos muito bem limpos para nós entendermos depois como que nós vamos ter certeza da voz do Espírito Santo nos dizendo para que não haja distorção. Então, como que acontece isso? Então, vigiar. Eu vou vigiar o que eu escuto. Porque se eu ficar escutando, por exemplo, as músicas que são do mundo, se eu ficar escutando, por exemplo, um funk todos os dias, a frequência da música, ela vai fazer uma alteração. Nós vimos isso com o Marcial, né? Lá na... Marcial ou Marcel? É o Marcel. Lá na aula, a frequência da música, como que ela altera o ambiente. Então, se nós ficarmos escutando essas músicas com a frequência baixíssima, a gente acaba contaminando o nosso campo. Então, com quem nós estamos escutando? Se são pessoas tóxicas, se são pessoas negativas que vai ficar perto da gente, a chance de nós aumentarmos a nossa sensibilidade e ficarmos escutando o maligno, ela vai aumentando. Aí outra coisa, quem são as pessoas que nós estamos escutando? Outra coisa é o enxergar, é o olhar. O que os nossos olhos estão vendo? Então, os nossos olhos enxergam. E aí, lembra aquele versículo que
que Jesus falou lá em Mateus 7, está escrito: se você pecar, então arranque o seu olho direito e depois arranque a mão direita. O que significa isso? Significa que se nós pecarmos com o nosso olhar, nós já estamos pecando em pensamento. E ao pecar em pensamento, nós já estamos contaminando o nosso coração. Então nós temos que vigiar o que a gente enxerga. Então vamos supor, eu sou uma mulher casada. Mas se eu começo a dar carona para um homem e eu e ele estamos sozinhos no carro, a chance do meu olho começar a olhar e ver aquele homem diferente é grande. E olha, eu amo meu marido, nós dois temos uma completa unidade no reino. Mas se eu der oportunidade para o meu olhar, então eu vou pecar. Então, o que significa arrancar o olho direito que está escrito na palavra? Significa não olhe, tire do olhar, não dê oportunidade para que o inimigo haja, não dê nenhuma abertura para que o inimigo venha e haja por meio de nós e nos distraia. E aí, então, o escutar, o enxergar. Por que ele fala arranque a mão direita? São as nossas ações. Então, aquilo que não agradaria o coração de Deus, aquilo que não segue os mandamentos do Senhor, então é a ação, a gente não executar. Quais são os cheiros que nós estamos sentindo? Qual é o cheiro do coração que a gente sente? Então, como que a gente faz? Qual que é o perfume? Qual é o aroma? Qual é o ambiente que nós estamos frequentando? Então, a gente tem que cuidar disso. O que tem saído da nossa boca? O que nós temos comido? Então, o Song propôs aqui agora 7 dias de jejum, totalmente na água, né? Totalmente exclusivo, nós vamos tomar somente água. Então, 7 dias, nós já estamos, Song, o grupo do DLX, então nós vamos entrar, a gente está em concordância aí contigo, e nós também aqui fazemos parte do Mundo China, né? Do Masterchef. Então, o que acontece? Nós estamos fazendo o quê? É uma unidade, ou seja, nós vamos fechar a nossa boca para a comida, e ao invés de nós comermos a comida, nós vamos comer o quê? A palavra. Então, quando nós estamos num jejum desse, precisamos colocar mais louvores, ou seja, o escutar mais louvor e alimentar mais da palavra. É o capítulo 4 de Mateus, quando Jesus foi encaminhado pelo próprio Espírito Santo de Deus ao deserto e ele foi ser tentado pelo diabo quando ele ia começar a cumprir ali o ministério de vida dele. E aí o diabo foi lá e falou assim, ele estava 40 dias em jejum, e ele falou assim, e ele viu que, né, que Jesus estava com fome, porque ele teve fome, falou assim, transforma essas pedras em pães. E ele falou para ele, o diabo falou para ele, transforma essas pedras em pães, já que você está com fome. E Jesus pegou e respondeu, porque está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então nós vamos nos alimentar da palavra e nós vamos vigiar o que está saindo da nossa boca. Quais são essas palavras? E a sensibilidade. Então, para nós aumentarmos a sensibilidade com Deus e nós ficarmos mais sensíveis, elevarmos a nossa frequência, vigiar, então, escutando mais a palavra, lendo mais a palavra, escutando mais louvores e cuidando com quem a gente anda, com quais os ambientes nós frequentamos, para nós elevarmos essa frequência e então nós voltarmos lá naquele início que eu falei com vocês. Para nós termos intimidade, escutar a voz de Deus, nós vamos ter que ter intimidade com Ele. E a intimidade com Deus, ela chega quando nós nos relacionamos com Ele todos os dias. E para relacionar, então, nós vamos ter que cuidar desses 5 sentidos. Então, repetindo, a audição, a visão, o olfato, o paladar e o tato. E aí há uma abertura para o 6º sentido. E aí vigiar o ambiente, vigiar o que é que Deus está falando, o que é que então é o Espírito Santo de Deus falando. Já a voz do Espírito Santo de Deus, ela vem para nós como uma voz doce, suave. Muitas vezes, nós no início a gente acha que é um pensamento nosso, a gente acha que somos nós que estamos falando conosco. Então, quais são as vozes? E para eu aprofundar como escutar a voz do Espírito Santo, temos discernimento.
nós podemos escutar primeiro a voz de Deus, segundo, a voz do Espírito Santo de Deus, terceiro, vocês estão anotando, então? A nossa própria voz, voz do nosso ego, da nossa alma. E aí, essa voz aqui, ela pode vir com a voz do nosso coração, a nossa alma ligada, alinhada com Deus, ou pode ser a voz do nosso cérebro, do nosso ego, do nosso eu. Tem gente que vai dividir em 7 vozes, tem gente que vai dividir em 8 vozes, tem gente que não divide a voz de Deus com a voz do Espírito Santo, mas como eu tenho a prática, eu falo com vocês algo que eu estou vivendo. Não é algo só que eu li nos livros, na palavra, que eu tenho aprendido com as pessoas. É algo que eu estou vivendo na prática. E aí eu vi assim que a melhor forma para a gente entender quais as vozes nós escutamos, o jeito que eu entendi e que eu achei assim que fica mais fácil de entender e de viver dessa forma. Então, a voz de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus, a nossa voz, terceiro. Então, lembrando que aqui a gente vai ter a nossa voz alinhada com Deus, com o Espírito Santo, ou a nossa voz alinhada com o nosso ego, com o nosso cérebro, com uma alma que está contaminada, com o ego, vocês estão entendendo? Então, a gente vai ter que cuidar sobre a nossa própria voz. A quarta voz é a voz do inimigo. Sim, o diabo vai falar conosco, Satanás vai falar conosco. E a quinta voz é a voz de outras pessoas. Então, por exemplo, nesse exato momento, você está escutando uma voz que sou eu aqui falando. E eu estando falando, a minha voz pode ser a voz de Deus, eu posso estar com a boca, a voz do Espírito Santo, eu posso estar falando por eu mesma, mas eu posso estar sendo usada pelo inimigo. Quem nunca conversou com alguém que Satanás estava falando na boca dela? Acontece, né? Então, existe isso. Então, a gente tem que vigiar para a gente discernir, isso vem com o tempo. E aí, o que acontece? Então, voz de Deus, voz do Espírito Santo, a nossa voz, a voz do inimigo, a voz de outras pessoas e a voz da política e a voz da cultura. Então, aí nós estamos 7 vozes. O que é essa voz da política? É quando o governo começa a falar. Então, se nós estivermos aqui no Brasil, o governo vai ter uma linguagem conosco. Nós estando na China, o governo Xi Jinping, por exemplo, ele tem outra linguagem. Então, existe uma voz. E essa voz, ela vai começando a repetir, vai repetindo, até que se torna verdade. Até uma mentira falada por um governo, repetida inúmeras vezes, se torna uma verdade e forma essa 7ª voz, que é essa voz, então, da cultura, da mídia, dos jornalistas, de outras pessoas. Vocês entenderam isso? Ficou claro? Então, tá bom. Aí, agora, como que nós vamos saber? Uma coisa, a voz do Espírito Santo. Então, como ouvir a voz de Deus? A voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo, ela nunca vai causar destruição, separação, morte. A voz do Espírito Santo nunca vai causar algo negativo na nossa vida. Que é diferente de disciplina. Às vezes o Espírito Santo fala algo para nós fazermos, mas é para nos disciplinarmos por causa de um pecado anterior, porque Deus é misericordioso, Ele nos perdoa, mas Ele não nos livra da consequência, Ele não nos livra da consequência do pecado. Então, por exemplo, quem cometeu adultério e teve um filho fora do casamento, aquele filho que está lá fora do casamento é uma consequência daquele ato pecaminoso. E aí o Espírito Santo vai falar. Você fala assim, mas, nossa, tá sofrido isso? O que aconteceu? Então, se você cometeu um pecado anterior, então você vai ter que discernir as situações onde você está ouvindo. A voz do maligno, a voz do diabo, a voz de Satanás, ele vem com o tal do e se. Ele coloca a dúvida. Satanás, quando ele vem falar no nosso coração, ou na nossa mente, no nosso cérebro, vem falar no nosso coração, o que acontece? Ele coloca dúvida, ele coloca confusão, ele causa medo.
ele vem e faz contenda, ele causa atrito. Então, o inimigo, ele traz confusão. Se você está com medo, por exemplo, de fazer algo, isso, a voz de Deus nunca, a voz do Espírito Santo, ela nunca vai trazer confusão. Ela nunca vai trazer medo. Diferente de quando Deus manda a gente fazer algo e a gente sente um frio na barriga e a gente pergunta assim, mas como que eu vou fazer isso? Ou a gente se acha incapaz de fazer aquilo. Mas sempre quando o Espírito Santo fala conosco, é para edificar, é para transformar pessoas, é para mudar. Então, nós temos que saber algo assim que é muito simples, que muda a nossa vida, que é quando Deus quer falar conosco e nós vamos ter esse discernimento dessas nuances, esses detalhes para a gente reconhecer a voz dele. Assim, eu vou te falar uma verdade, talvez ninguém tenha te dito, mas o problema não é Deus falar, porque ele fala, não é quando ele está em silêncio. O maior problema é nós discernirmos quem está falando, quais são essas vozes que estão falando. E aí tem uma chave muito importante para nós entendermos. Quando o Espírito Santo de Deus nos fala, e muitas vezes no início nós não temos esse discernimento de se é ele que está falando ou se é outra voz, como que é, nós estamos aprendendo, né? Nós olhamos a voz do Espírito Santo falando conosco pelo fruto que é gerado, os resultados. Porque muitas pessoas falam, foi Deus que me falou. Foi mesmo? A pessoa não tem frutos no reino. A pessoa não tem aqueles frutos, aqueles resultados no reino. Então, por isso que nós temos que nos atentarmos ao que está acontecendo. Então, tem muita gente que toma decisão porque fala assim, Deus falou para eu fazer isso aqui, Deus falou comigo. E, na verdade, foi a carne, foi o medo, foi o trauma, ou foi até o inimigo. E o pior, que depois culpam Deus pelas consequências. E ela fala assim, não, mas foi Deus que falou comigo. Será que foi mesmo? Então, eu quero que você hoje aprenda a mudar isso aqui de uma forma completa. Você vai entender como que o Espírito Santo fala. Qual que é a diferença entre nós ouvirmos, então, a voz dele, a voz do Deus Pai, e quais são essas outras vozes que muitas vezes competem com a nossa atenção, e como que a gente filtra, como que a gente vai saber isso na prática? É lendo a palavra. Qual a voz seguir? Vou te dar alguns exemplos assim que você vai entender. O que muda na sua vida não é a oração que nós fazemos, é a voz que nós obedecemos. E o que é a oração? Lembra que eu falei vigiar e orar? Então eu dei uma introdução sobre como que nós vigiamos para orar. Oração é orar mais ação. Nós já sabemos disso. O próprio nome diz oração, orar mais ação. Então vigiar o que está ao entorno, vigiar as nossas vozes, o que nós estamos escutando, e a oração, orar mais ação, é acompanhada de fazer algo. Não adianta nada nós ficarmos só orando aqui e nós não temos uma atitude e Deus falar conosco que nós não executarmos. Então tem que ser um conjunto. E muitas vezes, entre vigiar e orar, nós vamos precisar entrar com o jejum. Por quê? Qual a função do jejum? O jejum faz nós mortificarmos a nossa carne para fortalecermos o nosso espírito, para nós ficarmos mais sensíveis ao Espírito Santo de Deus. E aí é um alinhamento. O Espírito Santo de Deus fala conosco, e aí nós vamos ficar mais sensíveis em ouvir a voz do Espírito Santo, porque ele conecta ao nosso espírito, ele se alinha ao DNA nosso, e aí o que vai acontecer? O nosso espírito alinhado com o Espírito Santo de Deus, ele nos guiando, passa a governar a nossa alma. O que é a nossa alma? As nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos desejos, os nossos pensamentos, a nossa consciência. E aí isso faz nós governarmos o nosso corpo, nós controlarmos. Então, nós estamos aqui no jejum, por exemplo, tem gritado, né? Eu tô com fome, eu tô com vontade de comer. Então, toma mais água. Aí vem uma dor de cabeça. Então, toma água e se alimenta da palavra, escuta mais louvor para você fortalecer a sua alma e o seu espírito e você não perder o governo do seu corpo e ir lá e comer, por exemplo, antes da hora. E aí a gente mortifica a carne e fica mais sensível para escutar a voz do Espírito Santo. Então, como que a gente vai entender isso?
Deus Pai, ele é a fonte de tudo, ele é a origem, ele é o criador de todas as coisas. Ele é autor da nossa vida. Pensa na nossa vida como um filme. Então, ele é um roteiro. Ou tem gente que coloca Deus como o arquiteto do universo, né? Então, o que a gente faz? Ele é aquele que projeta tudo, ele é o que fez tudo. Jesus, o filho dele, o verbo que se fez carne, é o verbo vivo, é a palavra encarnada. E aí ele mostra o caráter de Deus. E é como se fosse a história viva que o autor escreveu. Então eu gosto muito de fazer essa analogia e da gente pegar assim, a história viva aqui de Deus. Então, quando eu não sei a Bíblia de vocês, a minha Bíblia aqui, por exemplo, os versículos onde Jesus fala, eles estão em vermelho. Então, por exemplo, a King James é assim, a Thompson é assim. São Bíblias que facilitam quando a gente vê o próprio Jesus falando. E o Espírito Santo é quem aplica essa história na vida, né, na nossa vida todos os dias. Então, é como se ele fosse o diretor do filme que conversa com nós naquele set de gravação, ajustando a fala, o olhar, as decisões. Vocês já viram quando o diretor do filme, ele fala assim, vamos fazer assim, vamos refazer isso. Então, é o Espírito Santo de Deus falando para nós fazermos aquilo que o diretor, o Criador, Deus Pai, criou tudo. E aí nós vamos nos tornar o quê? Protagonistas da nossa vida. Então, quando a gente vê muitas pessoas aí na internet falando assim, seja o protagonista da sua vida, seja o protagonista do filme da sua vida, significa o quê? Nós tomarmos esse comando, obedecermos e irmos nessa direção, obedecendo a voz do Espírito Santo de Deus, mas para sermos escolhidos e herdar e viver esse reino a partir de agora. O reino de Deus que é tomado à violência e por esforço. Ou seja, nós precisamos lutar, nossa luta que não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Então, nós vamos precisar tomar esse reino de Deus à violência, por esforço, ou seja, vencer a batalha espiritual, vencer os principados, as potestades, vencer esses demônios que tem aqui. E aí eu tenho uma chave que veio agora, não são todos, acho que nem o Song ouviu isso. Não sei, isso me avisa. Um discernimento aqui, ó. Ó, em Gênesis 1, 26, que é a nossa identidade, para nós escutarmos essa voz do Espírito Santo, ó. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nossa, no plural, porque é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Ou seja, para nós governarmos e termos domínio de todas as coisas. O que significa, num nível agora aprofundado, não uma leitura da palavra superficial, como nós estivéssemos interpretando a palavra no nível MEC, mas é nós interpretarmos essa palavra em profundidade. Temos domínio sobre os peixes do mar. Significa nós vencermos os principados e as potestades que estão ali, aqueles demônios das águas. As aves do céu é nós enfrentarmos esses principados e potestades e os demônios dos ares. E os animais, ó, e todo gado e toda coisa sobre a terra que rasteja, são os demônios que agem aqui e que podem tomar posse de pessoas e até mesmo de animais. Quando Jesus mandou, por exemplo, aquela legião de demônios ir para os porcos e eles caíram ali no abismo. Então, o discernimento que vem. Então, olha como que é profundo. Às vezes, a gente vai ler a palavra, só vem esse nível de revelação cada vez mais íntimo, que às vezes a gente fala assim, mas isso aqui tirou de onde? Nível de intimidade com Deus, nível de revelação da palavra. Não estou falando aqui com coisas que as pessoas pregam que são heresia, né? Estou falando de quem está em íntimo contato e escuta a voz do Espírito Santo. Então, abre sua Bíblia aí em João 14, 26, só para você ver uma coisa. João 14, 26. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos trará a lembrança todas as coisas, tudo quanto eu vos tenho dito.
Olha a importância da gente estar em intimidade com Deus. Por quê? Porque Jesus não morreu na cruz para nos salvar e para restabelecer a posição de governo e também para nos apresentar o Pai. Então Jesus não foi só para levar os nossos pecados na cruz. Ele veio também para nos apresentar o Pai. Ele veio para nos salvar, para levar o pecado todo na cruz, mas também para restaurar nossa posição de governo. E aí, ó, o Espírito, mais o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Ou seja, Jesus morre na cruz, mas nos deixa essa herança eterna. Para a gente entender essa herança do Espírito Santo, é só nós lermos Gálatas. Então, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Ou seja, ele já enviou agora, nós estamos nessa geração. E ele vos ensinará todas as coisas. Então, que tal, a partir de hoje, você começar a escutar a voz do Espírito Santo de Deus, ele falando com você, ele te direcionando, te guiando, o que você deve fazer, o que você deve seguir. É surreal quando acontece isso. Então, quando a gente quer saber como que Deus pensa sobre algo, qual que é a mente de Cristo, né? Romanos 12:2, renovai-nos a mente para nós termos essa mente de Cristo. O apóstolo Paulo nos ensinou isso, né? Como que a gente faz isso? Lendo a Bíblia, lendo a palavra. Então, se nós queremos saber, por exemplo, como que Jesus fez, como que ele nos ensinou, a gente lê os evangelhos. Mas, por exemplo, se você quer saber o que fazer agora, nesse exato momento, você fala assim, Espírito Santo de Deus, eu estou aqui nesse exato momento e está surgindo dúvida. Eu vou para o caminho X ou Y? Eu faço o negócio X ou Y? Então, se você quer saber o que você faz nesse exato instante, pergunte ao Espírito Santo. Ele é Deus dentro de você. Então, vou te dar um exemplo claro. Patrícia Guerra e eu estávamos lá no Mundo China. A gente estava na imersão 9.0 com o Song. E aí, o Song foi lá e falou assim, eu vou abrir uma oportunidade aqui. Quem quer entrar no nosso Mastermind para aprender mais sobre importação e viver o reino dentro da importação e o país que mais produz, né? E que a gente importa as coisas para poder revender e tudo é a China. Aí o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, entra para esse Mastermind. Ao mesmo tempo, a Patrícia sentiu de entrar. Então, ou seja, olha a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, não há confusão. Quando eu falei assim, Patrícia, eu tenho que entrar, vamos entrar. Ela falou assim, eu também estou sentindo a confirmação. Então, quando a gente está escutando a voz do Espírito Santo, ele manda, ele nos orienta, ele nos guia, nós obedecemos e depois veio palavra confirmando. Então, quando é Deus falando com a gente, você não precisa ter dúvida. Ele fala, a testemunha, e às vezes outra pessoa que nem nos conhece confirma aquela palavra que ele está falando com a gente e a confirmação da palavra. Então, essas são chaves, assim, poderosíssimas. Eu falo que as pessoas falam assim, Deus falou isso para mim. Eu falei, tá bom. Deus falou? Você tem uma palavra confirmando, testificando? Tem uma confirmação? Pronto. E aí a gente vê os frutos. Eu lembro uma vez que a gente estava num evento e o Espírito Santo falou assim para mim, transfere essa unção da multiplicação para essa pessoa, unge essa pessoa e vai lá e transforma a vida. E o Senhor foi falando para mim tudo o que era para fazer. E até depois teve um momento de lavar os pés. De repente, houve uma confirmação que esse rapaz estava no evento e no dia anterior ele ganhou um quadro desenhado de uma figura profética. E na figura profética, ele recebia unção, tinha a toalha, lavando os pés, estava tudo confirmado, 100%. Aí, aconteceu uma tribulação depois, as pessoas falaram assim, Lorena, será que você fez certo? Será que era para fazer certo? Eu falei, eu não tenho dúvida. O Espírito Santo queimou no meu coração, ele bambeou as pernas, sentindo aquela unção. Depois chegou a foto confirmando a figura profética pintada. Houve a palavra, havia os versículos todos falando daquilo, confirmando. Então não há dúvida. Mas muitas vezes, o tempo, a gente não discerne o tempo. Às vezes Deus fala para você fazer algo, você vai lá e faz, mas você não discerniu o
tempo, ou você não esperou nele, ou você foi lá e abriu a boca de algo que não deveria ter dito, tinha que ter esperado mais. Então, quando a gente está sensível, então, para escutar a voz do Espírito Santo de Deus, a gente tem que atentar porque existe a voz da nossa carne. E muitas vezes ela vai conflitar com essa voz do Espírito Santo, porque a nossa carne não vai querer fazer aquilo que transforma, e o inimigo vai vir para poder nos frear. Então, a voz da nossa carne é o nosso corpo. Qual é o nosso corpo? Qual que é a voz do nosso corpo? Nossos desejos. Pedindo o quê? Um prazer imediato, um conforto, uma satisfação rápida. É quem está viciado, por exemplo, nessa dopamina rápida. Prazeres da carne, que vem rápido, que só satisfaz você. O seu ego, sou eu. Quando a pessoa fala assim, Deus me falou, e só eu, a pessoa só fica assim, Deus me falou, e só ela é edificada, só o ego dela. Eu falei assim, isso é a voz da carne da pessoa. E pode ser que esteja contaminada pelo maligno. Sabe quando você está de dieta? E aí a pessoa está de dieta, a dieta já era porque viu um doce na geladeira, e ela foi lá e comeu. Vocês já viram isso? A carne, o desejo, a pessoa não aguentou. Você está lá de jejum, e aí, tipo, é para você, por exemplo, fazer 3 dias só tomando água, para você mortificar sua carne, fortalecer seu espírito, e aí, de repente, acontece de você ir lá, a voz da sua carne está maior, do seu eu, e o seu desejo carnal aumenta, e você vai lá e come, e você fura, por exemplo, o jejum, cai. Você vai lá e fala assim, eu me perdoa, eu me arrependo, me fortifica porque não cai mais. Mas tem gente, lembra que eu falei voz da nossa voz? Vai ter gente que vai ter a voz da alma ferida. O que é a voz da alma ferida? É um trauma da pessoa que está falando. É o medo, a rejeição, o abandono, é uma insegurança, é uma confusão. Então, a pessoa que foi traída, e agora ela interpreta qualquer atraso, por exemplo, como um abandono. Nossa, eu fui abandonado. E vem a voz do inimigo também, que é uma mentira disfarçada de verdade. E Satanás, ele conhece a Bíblia toda, de capa a capa, e ele distorce essa palavra. E ele é especialista em te empurrar para longe para você fugir do seu propósito. Dá tempo de falar aqui um pouco mais, ô Song? Acredito que sim. São 7 horas aqui agora. Pessoal, tudo bem? A Lorena falou um pouco mais. Me fala vocês. Marcela, tudo bem? Anselmo, Tudo bem. tudo bem? Então, continua, Letícia. Letícia, Lorena. Aqui, ó, no capítulo 4 de Mateus. Eu amo esse capítulo, que é quando Jesus acabou de ser batizado, e no último versículo, capítulo 3, este é meu filho amado em quem me compraz, em que me alegro. Deus falou. Então, olha aqui, ó, a voz de Deus, ó. Eis que uma voz do céu dizia, este é meu filho amado em quem me comprazo. Então, é a voz do Deus Pai trazendo algo revelador aqui para o mundo. E aí no capítulo 4, ó, então, Jesus foi conduzido pelo próprio Espírito Santo de Deus ao deserto. Ou seja, o próprio Espírito Santo de Deus nos encaminha para viver uma tribulação. Para quê? Para viver esse deserto, porque deserto é lugar de crescimento, é lugar de movimento, mas é só que é um lugar de passagem. Então nós temos que amar a tribulação para nós crescermos. Nosso corpo, nossa alma e nosso espírito, nós sermos edificados. Para ser tentado pelo diabo, para nos deixar como testemunha viva, prova de que ele seria tentado pelo próprio diabo, ele ia escutar, vou corrigir, ele ia ouvir a voz do Satanás. Ele ouviu. O próprio Satanás veio aqui conversar com Jesus, mas ele não o escutou. Ele ouviu, ele identificou o som, mas ele não escutou. Por que ele não escutou? Porque ele não obedeceu à voz de Satanás. Então, olha que interessante. No versículo 2 do capítulo 4 de Mateus. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Ele não teve sede, nos mostrando que provavelmente ele tomou água. Então, por isso que a gente faz esse jejum tomando somente água. 3. E quando veio ele o tentador,
próprio Satanás, ele disse: se tu és filho de Deus, olha o se, a condição. Então ele vem nos tentando, se. Quando alguém fala assim, e se esse projeto aqui não der certo? E se eu investir aqui em importação e der tudo errado? Se não, aqui não tem se mais. Porque agora nós vamos fazer todos os nossos negócios aqui de importação com Song, ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. Então nós não vamos cair nessas tentações mais, nós vamos edificar a nós e o reino aqui na terra por meio desse movimento que o Song está levantando aqui. Vocês creem nisso? Eu também creio. Então, ó, se tu és filho de Deus, ordena que essas pedras sejam feitas pães. Não, se tu és filho, ele é filho. Foi o próprio Deus que falou, ó, este é meu filho amado, em quem me comprazo. A voz de Deus falou. Então, Deus já falou algo sobre você. Nós somos a imagem e semelhança do Criador. Nós aqui somos a imagem e semelhança. Nós somos, e nós viemos para governar sobre todas as coisas, sobre todos esses principados e potestades e sobre todos esses demônios de meia tigela que fica aqui nos tentando. Nós viemos para governar. Então, depois dessa aula aqui de hoje, nós não vamos mais. O diabo vai vir tentar, mas nós não vamos cair em tentação. É assim que está no Pai Nosso. E não nos deixeis cair em tentação. A tentação vai vir, mas nós não vamos cair em tentação. Então, olha, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele poderia ter feito isso? Poderia. Ele é Deus. Ele é Jesus encarnado. Ele é o Deus Pai encarnado aqui em Jesus no Filho. Ele poderia transformar? Poderia. Só que se ele fizesse esse milagre aqui, ele estaria obedecendo a Satanás e não a Deus. Por isso que ele não obedeceu. Então, ele ouviu, mas ele não escutou. Então, mas ele respondendo disse, está escrito. Então, Jesus vence Satanás, nos ensinando aqui a primeira esfera de poder que Jesus venceu é nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Só que aí olha o tanto que Satanás é esperto, astuto. Então o diabo levou uma cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, levou lá em cima e disse-lhes, aí de novo a condição, a dúvida, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha como que Satanás, com a esperteza dele, ele pega, Jesus não falou que está escrito? Então ele vem e distorce a palavra agora, está escrito. Ele dará ordens a seus anjos a teu respeito, e em tuas mãos te sustentarão para que nunca tropece teu pé em pedra alguma. Ele pegou o Salmo 91 e distorceu a palavra em outro contexto. Ele poderia sair voando ali? Sim, mas aí ele estaria obedecendo Satanás e não a Deus. E aí Jesus falou, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Você não vai vir me tentar. Eu posso sair daqui como um anjo voando. Ele é Deus, ele poderia, mas ele não vai obedecer. E aí, novamente, o diabo levou a um monte altíssimo e mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. E disse, todas essas coisas te darei, se prostrados me adorares. Então, Jesus falou para ele, vai-te, Satanás, porque está escrito, tu adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. E aí, eis que chegaram os anjos e serviram. Você imagina, 40 dias de jejum, Jesus vence Satanás nas 3 esferas, nessas 3 tentações aqui, e imagina o banquete que foi isso aqui. Então, essa voz do inimigo, ela vem repleta de mentira, repleta de disfarce, ele distorce a Bíblia, ele é especialista nisso, de nos tirar do nosso propósito. Então, a partir de agora, nós saímos daqui, desse momento de hoje, nós temos esse discernimento. A voz do mundo, que é a da cultura, a mídia, os amigos, essas tendências aí todas, como eu estava falando, essa pressão social... Não gosto de brincar com ele. Essa pressão social que nós vivemos, ela nem sempre, agora, nós vamos discernir e a gente vai ouvir falar assim, uau, nós vamos ter mais intimidade com o Espírito Santo para que a gente ouça ele e a gente ensina a falar assim, nossa, isso aqui que a mídia está falando é mentira, isso aqui está fora do nosso propósito. E a nossa própria voz, o nosso raciocínio lógico, nem sempre é ruim, mas muitas vezes vai ser limitado. Então, porque a gente não enxerga o mundo espiritual. Então, se tem algo que nós podemos falar com o Senhor, é, Senhor, retira aqui nesse exato momento
as escamas dos nossos olhos. Abra os nossos olhos espirituais, Senhor. Que nós tenhamos discernimento espiritual. Retira as escamas dos nossos olhos. Dê-nos acesso à sabedoria infinita, Senhor, para que nós possamos ter revelação da sua palavra, sabedoria, para nós agirmos de acordo com aquilo que o Senhor quer de nós. E aí, se você pegar em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E ele as reconhece. E elas me seguem. Então, que a partir de agora, a gente seja as ovelhas do nosso pastor Jesus. E que a gente escute a voz do Espírito Santo de Deus, reconhecendo, e a gente passa a seguir, e a gente tem esse discernimento que nós não confundamos mais. Porque em Romanos 8,14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então, que hoje a gente saia daqui sendo verdadeiramente filhos, governantes. E quando a gente vê aqui também Isaías 30, 21, olha quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Então que a partir de hoje a gente ande no caminho que é a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Somente ele. Então que a gente tenha esse discernimento. E aí, para a gente então discernir, para eu finalizar com vocês aqui e responder as perguntas que vocês têm, existem 4 filtros do Espírito Santo. Se você quiser anotar aí, o dia que eu aprendi isso, eu passava a ver, está alinhado com a palavra? Então eu falei, né, hoje ao longo do que eu expliquei, mas agora sim, 4 filtros do Espírito Santo. 4 filtros. Dentro do filme, ali no set de gravação, filme da nossa vida, nós temos o protagonista, você pensa assim, que é aquela pessoa que vem e confirma para ver se a gente está dentro do roteiro correto. Aquela pessoa que verifica, faz a checagem. Então, nós que estamos aqui nesse filme da nossa própria vida, está alinhado com a palavra, com a Bíblia? O Espírito Santo nunca contradiz a Bíblia. Nunca. E a gente tem que cuidar, vigiar, para que o inimigo não venha distorcer a palavra e aplicar em outro contexto. A segundo filtro produz paz para nós. Produz paz. Esse é o segundo filtro. Então, quando você for ver, falou, Lorena, de onde você tirou isso? Em Colossenses 3,15. A paz, ela é o nosso medidor. Quando o Espírito Santo de Deus fala conosco, traz paz, não traz confusão, não traz medo, não traz angústia, não traz nada que é sentimento ruim. Às vezes dá um frio na barriga. Como é que eu vou fazer isso? Entendeu? Que a gente não se sente capaz. Mas não é medo. Não é medo, não é dúvida, não é isso. Então, esse segundo filtro é paz. O terceiro que eu falei para vocês dos frutos, né? Gera fruto bom. Porque tem gente que gera fruto, mas tá podre, entendeu? Aquela laranja podre. Nós pegamos lá, fizemos um suco, por exemplo, 10 laranjas. A 11ª tá contaminada, toda podre. Vocês vão deixar eu colocar lá no meio? Não vão. Então, por que a gente deixa pessoas virem contaminar o nosso campo, a nossa vida? Então, o fruto é bom. Aquele fruto edifica, igual uma das pessoas dentro de todo o ecossistema ali da plataforma que eu vi, o Song, a gente olha para ele carrega esses frutos do reino, porque quando a gente vê o Song, tudo que ele fala, ele está transformando pessoas, ele está ajudando pessoas. Eu não estou puxando o saco dele aqui, não. É real, a gente vê uma transformação genuína dele fazer. Eu não preciso puxar saco dele, não estou falando nada disso. Eu estou falando assim, ó, quando ele fala, a gente sente a presença de Deus nele. A gente vê a transformação, a gente vê ele entregando muito mais do que ele deveria entregar. Em poucos minutos, ele foi lá e entregou tudo assim. A gente saiu do zero, como importar, em poucas horas a gente sabia como importar, como fazer tudo. E ele quer o quê? Que as pessoas o quê? Elas multipliquem, que elas aprendam, que elas façam essa transformação, né? Que elas vendam, que elas transformem sua vida, para que ninguém mais fique com limitação financeira na vida. Então, ele nos edifica, ele usa isso, eu vi isso.
Então, gera fruto bom? Esses frutos em quais áreas? Quais os pilares da vida? Todos. Pilar espiritual, nos relacionamentos com os filhos, network, nos negócios, no intelectual, na intimidade com Deus, em todos os pilares da vida. E aí, se vocês quiserem pegar de onde que eu tirei se gera fruto bom, é Mateus 7,16. Pelos frutos que vos conhecereis. Então, se você quiser anotar aí, Mateus 7,16. E tem confirmação externa? É o quarto filtro. Alguém que não nos conhece, ou alguém, às vezes vem um profeta, a gente estava num dia numa reunião lá, a Patrícia e eu, a gente e a Adelaide, nós estávamos conversando assim, e a gente estava conversando. De repente, um profeta me mandou um áudio no WhatsApp. Ele não estava ali, a gente não tinha postado nos stories onde a gente estava, o que a gente estava fazendo, não tinha como ele saber. E era como se ele tivesse assentado à mesa conosco. E ele veio e trouxe uma confirmação, como se ele estivesse sentado à mesa com a gente. A gente não perguntou nada. E nós estávamos orando, Senhor, mas nós fazemos assim ou assim? A gente segue qual caminho? E aí aquele profeta gravou o áudio respondendo. Então há uma confirmação externa. Então Deus confirma pela boca de pessoas maduras. São sinais e circunstâncias. Nós não precisamos pedir mais sinal para Deus, tá, gente? Porque nós somos o sinal. Mas quando é algo grandioso e que às vezes a gente está com temor a Deus sobre aquilo, não é que a gente está com dúvida, mas a gente está querendo só uma confirmação, a gente nem pede, o próprio Deus vem e encaminha. Isso é viver o reino, tá? E aí, são essas impressões, os versículos passam a saltar, e aí, por último, esses são os 4, né? Eu falei para vocês os 4 filtros do Espírito Santo. E aí vão vir os frutos. Outras coisas que vão confirmar dentro dessas confirmações externas, dentro desse 4º filtro. Sonhos, revelações. Outro dia, uma mentorada minha chegou e contou um sonho sobre o que estava acontecendo. E aí outra pessoa veio, trouxe outro sonho. A gente teve o discernimento e a certeza de tudo que estava acontecendo por confirmações com sonhos das outras pessoas. Vieram respostas. Veio resposta com a palavra, veio resposta profética, veio resposta em sonho. Vocês verem o tanto que Deus nos ama e cuida, mas muitas vezes nós não estamos sensíveis. Então ele está falando conosco, ele está fazendo tudo. E aí que a partir de hoje nunca mais nós tomemos nossas decisões baseadas na nossa emoção. Porque emoção vai levar à ruína, porque muitas vezes nosso coração é enganoso. Só que são mais de 600 versículos na Bíblia falando do coração. Só um fala que ele é enganoso. E às vezes a gente maximiza esse enganoso. E por quê? Por causa das nossas emoções. Então que a gente não deixe mais haver nenhuma distorção da Bíblia pelo inimigo e que a gente passe a entender o tempo de Deus e uma pressa aqui no mundo. E aí, com isso, nós vamos perguntar agora ao Espírito Santo de Deus o que ele quer que nós façamos a partir de agora. E aí a gente vai, com esses 4 filtros, entender e poder viver nele. Muito obrigada. Lorena, obrigado. Salve de palmas para Lorena, por favor, gente. Realmente uma excelente apresentação. A Lorena, ela tem uma facilidade tão assim, de comunicação que assim, a mulher é doutora, tem doutorado, tem mestrado, doutorado e tudo mais, quase fez um pós-doc, e a mensagem que ela transmite é muito simples, é muito fácil para alguém entender. Ela poderia muito facilmente usar a linguagem que super, uber sofisticada para poder transmitir a mensagem, mas não adianta, né? A mensagem transmitida tem que ser simples para que todos nós entendamos o que ela está falando. Eu senti bastante tocado, Lorena. Você me falou, esclareceu bastante coisa. Muito obrigado pela sua generosidade, por estar aqui contribuindo para esse momento aqui. Para quem não conhece, que é do movimento da Lorena, do DLX, meu nome é Alexandre Song, sou especialista em importação. Tivemos no último final de semana agora um evento, Imersão Mundo China, onde eu mostrei como fazer importação diretamente da China. E nós também fazemos, e toda vez que eu finalizo essa imersão, eu faço 5 dias de acompanhamento. Tá? E hoje está sendo o 6º dia. A Lorena falou uma coisa para mim que eu achei bem interessante. Falei, não, vou abrir para a Lorena falar nesse 6º dia. Uma coisa assim que não estava planejado.
e que eu vi que tenha sentido para esclarecer aqui para as pessoas que fizeram parte da minha imersão. Tá? Bom, pessoal, vocês têm alguma dúvida para a Lorena? Quer tirar? Lembrando, tá? Para quem participou da imersão, esses encontros, esse acompanhamento, se ficará gravados, tá? Vocês estão em acesso à gravação. Tá para subir na plataforma, houve algum atraso assim, na subida da plataforma dos outros dias anteriores, mas já está sendo providenciado já, tá? Então vocês vão ter acesso para a área de membros para assistir todo o que aconteceu até o dia de hoje, tá bom? Tá? Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Foi um momento muito especial, me senti muito amado, tá? Muito honrado também por vocês terem participado da imersão e estar tendo esse encontro comigo, tá? Comigo, com minha equipe, a Lorena também está fazendo parte da minha equipe também. E eu sinto muito grato por isso, tá bom? Pela confiança de vocês, por estarem aqui comigo. Conte com a gente também no Importação. Você tem acesso às imersões, tá, gravadas, pode assistir. As aulas também do acompanhamento. E espero que nosso relacionamento não acabe por aqui. Tá? Alguns de vocês já estão no MasterChef juntamente comigo. Semana que vem já vamos ter encontros, tá bom? Eu vou fazer a programação do nosso encontro presencial. Online também, né? Toda quinta-feira nós vamos encontro online, tá? Às 8 horas da noite. Encontro comigo, com parte da minha equipe, com algum especialista que tenha sentido para falar com vocês. E esses encontros presenciais também vão ser um momento bem interessante. Para quem vai para a corrida, tá? Do dia 24 de agosto agora, tá convocado, tá, Lorena? Não vem com desculpa não, tá? Vem, chega junto com a gente, tá? Eu tô querendo planejar um quiosque, tá? Pra gente a gente ir para descansar, vai ter comidinha ali, frutas, essas coisas. Então, eu vou colocar dentro do grupo de MasterChef, eu vou colocar um formulário. Ô, Rian, providencia o formulário, por favor. Tá, Rian? Tá aí? Tá bom, Tá? tá bom. Providencia o formulário, tá? Que precisa que as pessoas coloquem o nome lá no formulário, que quem for participar da corrida, para poder ter acesso a esse local, tá? É um local, assim, vai ser tipo uma tenda, onde vai ter comida, vai ter atividade energética, eu não sei direito onde que vai ter direito, o que vai ter lá. Mas quem participar da corrida, preenche o formulário, que vocês vão ter acesso ali. Tá bom? Tá? Beleza? Josi vai estar na corrida também. Lorena também. Patrícia também está na corrida. A Marcela. Eu e meu esposo já vamos estar participando. Opa, massa, traz o marido. Marcela também? Marcela é atleta já, né? Então, dia 24 é a meia maratona de São Bernardo. Ah, vai ter 2 eventos, então? Então, eu ia fazer tá. aqui. Entendi. Eu Tá bom. eu vou fazer. Tá bom, tranquilo. Vai ter o próximo, então. Tá? Tá bom. Então, venham aqui, vai ser um momento bem especial. Marcelo, chega junto também, Marcelo. Tem que ficar mais perto. Tá bom? Luiz Faria, bom te ver aqui, irmão. Cara, faz tempo, hein? Faz tempo. Tá magrinho, hein, Luiz? Tá magrinho, hein? Olha, eu tenho procurado me cuidar mais um pouco, né? Então, eu teve uma melhora, viu, Sônia? Mas você também está muito bem, parabéns. Aí, Tô bem. Tá meu cabelo aqui? Tá? Você já viu esse cabelo aqui? você está aqui todo frente? simpático, cara. Eu vou buscar isso aí. Mas então, quando a última vez que você viu, não tinha isso aqui não, né? Pois é. Vou te ver aqui. O Luiz muito e a bom, Márcia foi estão muito bom. andando conosco no DLX Song. Ótimo. O cara é fera, hein? Eles são. Os caras Sim, são fera. muito bom. E a gente Legal. tem aprendido muito e crescido muito. Ótimo. Esse é o intuito, tá? Ô Song, o Meilson está perguntando aqui como se tornar mais sensível ao Espírito Santo, né? Com jejum e oração. Então, quanto mais jejum nós fizermos, mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Então, muitas pessoas perguntam assim para mim, Lorena, como que eu faço para acelerar essa intimidade com o Espírito Santo? Como que faz para melhorar esse nível de obediência? Com jejum e oração. Então, vale a pena fazer aí, pelo menos, quem quiser começar aí, fazer pelo menos 24 horas só tomando água. Depois você faz 3 dias só tomando água, mas quem quiser fazer o desafio com 7 dias só tomando água direto, se você estiver fazendo sozinho, fica difícil. Mas se você tiver pelo menos mais uma pessoa que está junto, igual o Song vai fazer agora, nós estamos fazendo, quando a gente está em unidade com mais outra pessoa, aí se torna mais simples fazer. E aí, quanto mais jejum e oração, mais a gente fica sensível à voz do Espírito Santo. E a gente atinge novos níveis, coisas que a gente não tinha acessado antes.
Sim, pois é. Vou fazer 7 dias, tá? A partir de amanhã, 6 da tarde, agora vai ser minha última refeição. E só na próxima semana. 7 dias, eu nunca cheguei a fazer isso. O máximo que eu cheguei foi 100 horas. Então, é um desafio que eu tô querendo realmente ficar mais próximo. Então, a gente está tendo alguns desafios bastante grandes para o próximo momento aqui. E por isso, a gente vai fazer jejum também, né? Também. Né? Para mortificar a carne e elevar o nosso espírito. Aumentar a nossa sensibilidade para o nosso Deus. Pessoal, obrigado pela presença de todos vocês aqui, tá? Foi um grande prazer estar aqui. Espero vê-los novamente no MasterChef, tá? Quem não está no MasterChef ainda dá tempo, tá bom? Procura aí pra gente fazer parte desse movimento que vai ser o maior do mundo e falando para a gente vender tanto importar para o Brasil e vender no mundo todo, tá? Mas acima de tudo, falar da palavra. Isso que enche o meu coração e espero que enche o coração de vocês também. Gente, obrigado. Até mais. Lorena. Obrigada. Obrigado, viu? Semana que vem você está em São Paulo, a gente bate papo aqui. Até mais. Obrigada tchau. pelo convite. Valeu, até mais. Tchau. Quer gravar uma story, Sony? Grava aí. Abram as câmeras aí. Grava aí, Rio. Eu tô sem. Tô no meu celular. Eu também, cara. Pior que eu tô sem. Abram todas as câmeras aí. Vou gravar uma história aqui pra gente. Tá. Grava aí, Lorena. Grava ela, por favor. Quem pode abrir a câmera aí pra gente fazer bem legal? Uma foto e um store. Todo mundo com a câmera aberta. Matheus, Jonildo, Priscila, Selma, André, Alci, Edilson, Elaine. Tudo bem? Deixa eu tirar. Cara, como é que fazer o print? Vou o print da tela aqui. O print da tela. É o Windows mais o Switch. Pronto, gravei, eu vou mandar lá no grupo. Beleza, manda no grupo lá, a gente fala. Pessoal, obrigado, viu? Até mais, tchau. Obrigada, tchau. Falou, tchau. Boa semana aí, galera. Até mais, tchau.